Iniciamos ali, ó. Então, jurados, retomando sessão de julgamento, o Ministério Público tem prazo total de exposição de 1h30 para que faça exposição para os senhores e senhoras. Doutor Lucas, se o prazo inicia agora, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, excelência. Excelentíssimo doutor Tiago Flores Carvalho, digníssimo e operoso juiz de direito, ilustre presidente da Associação Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba. Doutor Tiago, estou há vários anos trabalhando ao lado de Vossa Excelência, que judica sempre com firmeza, senso de justiça e comprometimento com os inúmeros problemas que a nossa comarca ainda enfrenta. Por isso, doutor Tiago, gostaria de externar de público minha completa admiração pelo senhor como pessoa e pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve na nossa comarca. Agradeço, recibo. Queria cumprimentar também o doutor Weasley, a Daiane, né? Eu também conheço de longa data o doutor Weasley, trabalhamos juntos em diversos casos, em diversas oportunidades, defensor extremamente comprometido com suas causas, muitas vezes defendemos pontos de vista diferentes, mas sempre dentro do processo, então sinta-se também cumprimentado por esse promotor de justiça. Cumprimentar também ao Álvaro, o Arthur, que sempre nos ajudam aqui, que sem eles não é da boca para fora mesmo, o doutor Tiago sempre ressalta, e é verdade, nada sairia aqui. Cumprimentar também a Polícia Militar, que garante a nossa segurança aqui dentro e lá fora, muito obrigado. Cumprimentar também o senhor Leandro, dizer para o senhor que eu não tenho nada contra o senhor, eu tenho e muito contra o crime que o senhor praticou. De qualquer forma, aqui a acusação ela é técnica, nunca pessoal, sim, com base nas provas. Também cumprimentar o público presente, o Silvano, né, que sempre nos acompanha aqui. E, por fim, em especial, cumprimentar os senhores e as senhoras juradas, que são os juízes do fato de hoje. Peço licença, a partir de agora, conversar apenas com os senhores e com a senhora Sete. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. O meu nome é Lucas, sou promotor de justiça do júri aqui em Curitiba já há um bom tempo, já há uns 7, 8 anos, Antônio. Então, basicamente, Michele, meu dia a dia é isso aqui, né? A gente trabalha aqui mais agora nesse plenário, né? Antes só tinha um plenário, que é aqueles que vocês já conhecem ali embaixo. Então, acho que faz 1, 2 anos, né, doutor Tiago? Aqui? É. Um ano. Um ano mais ou menos que já conseguiu um novo plenário, então a pauta fica mais espaçada, né? Antes a gente fazia júri tudo colado lá, a Jussiele todos os dias tinha lá, agora ele ficou dissipado com mais juízes, mais promotores. Vocês já trabalharam com outros juízes, com outros promotores lá embaixo, né? Então hoje é a primeira e única oportunidade que eu vou ter de trabalhar com os senhores, né? Então, muito prazer em conhecê-los. Edson, todo o pessoal. Alguém aqui nunca foi jurado? Pelo que o doutor Tiago perguntou, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Bom, desculpa aos que já estão cansados de saber isso, Caroline, mas eu vou explicar a razão pela qual a gente está julgando. No caso, vocês estão julgando e não o juiz. Você para para pensar nisso? O juiz julga todo tipo de causa, Antônio. Ele julga desde lá, se tira a pessoa, o nome da pessoa no Serasa, se põe no Serasa, né? Se crime de embriaguez, crime de lesão corporal, crime de estupro, crime de roubo, tudo é o juiz que vai julgar. Tudo é o juiz que vai julgar. Agora, o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém, ou tentar tirar a vida de alguém, não é o juiz que julga, e sim o povo. O povo representado pelo Tribunal do Júri, Solina. O que vocês disserem aqui hoje é como se Curitiba inteira estivesse dizendo. Vocês representam aqui toda a sociedade de Curitiba. E não senta ninguém aqui, Jussiele, que tenha qualquer mácula no seu passado. Então, eu sei que vocês aqui muitas vezes não estão convidados, estão intimados, né? Deixam seus afazeres em casa, né? Deixam trabalho, deixam esposa, marido, namorado, namorada. Muitas vezes quem é profissional, por exemplo, liberal, está pagando, está deixando de ganhar para estar aqui, mas sintam-se de fato honrados de estarem aqui sentados hoje.
Porque não senta aqui, de novo, nenhuma pessoa que tem qualquer mácula no passado. Então, estar sentado aqui é um atestado de que vocês são pessoas de bem. Pessoas aptas a decidirem o futuro de outra pessoa. Porque se a gente puder resumir, o júri é isso. Um semelhante matou ou tentou matar o seu semelhante, ele vai ser julgado pelos seus semelhantes. Isso é um direito dele, Caroline, adquirido ao longo, né, da história, da civilização, né? A gente via em filme, né? O rei determinava a pena tal e tal e tal. É um direito dele ser julgado pelo povo. Mas mais do que isso, Juscelia, é um direito da sociedade julgar aquele que praticou o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém. Porque a vida das pessoas interessa a toda a sociedade. Tanto é, Edson, que ele não pode abrir mão. Ele não pode chegar no processo e falar assim: eu quero ser julgado pelo Dr. Tiago, não quero ser julgado pelos jurados. Ele não pode, porque é um direito de vocês julgar ele. Então é um duplo direito. Um direito dele ser julgado por vocês e, mais que isso, de vocês de julgarem ele. Entenderam? Isso está na Constituição Federal como cláusula pétrea. Ao júri cabe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. São só 4. O homicídio, tentado ou consumado, a indução, a instigação, o auxílio ao suicídio. Ah, doutor, tem muito suicídio? Muito. É que não se divulga, né? Porque a pessoa que daí se suicida ou está pensando em se suicidar, ela toma coragem e faz. A pessoa que instiga, que auxilia, que induz a pessoa a se suicidar também é julgada aqui. O terceiro crime é o infanticídio, que é um crime praticado pela própria mãe contra o próprio filho logo após o nascimento, mas ela está alterada pelo estado puerperal, como se fosse um homicídio, mas com uma pena bem mais baixa, da mãe matando o próprio filho. E o quarto crime que é julgado aqui, que é tirar a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu, uma vida intrauterina, é o aborto. Vocês sabem, tem uma discussão muito grande a respeito disso, né, que a gente pode conversar depois do júri se alguém tiver interesse. Fato é, Antônio, que hoje a gente está julgando a regra, que é homicídio. Então eu passo aqui 99,9% do meu tempo julgando homicídios, Edson. Mas eu falo para vocês que é a regra da regra. Homicídio consumado. A gente julga mais consumado que tentado. Porque normalmente quando a pessoa toma facada, toma tiro, é agredida com pisões na cabeça, chutes na cabeça, como é o caso aqui, ou botam fogo, a pessoa morre. Tanto é que aqui a gente está julgando um consumado, depois eu vou explicar a história para vocês do processo. Pessoal, então hoje a gente está julgando um crime de homicídio consumado. E antes de eu adentrar nos fatos em si, eu sempre gosto de registrar uma coisa, Michele. Diferentemente do que se pensa, eu não sou promotor de acusação, eu sou promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público do Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia ou responsabilizando a pessoa mais do que ela merece. Eu sempre me baseio em 3 vetores: na lei, no estudo do processo e na minha consciência. Se um desses vetores, Mara, falar para mim que eu preciso fazer qualquer coisa em favor do acusado, não me furtaria de vir aqui diante dos senhores e das senhoras fazer isso. Para mim é até mais fácil. Falaria 15 minutos, depois a defesa ia falar o tempo dela e ia acabar. Embora e tudo bem. Mas eu não estaria honrando o salário que vocês me pagam e principalmente o cargo que eu exerço. Então o mínimo que eu tenho que fazer aqui é estudar o processo inteiro e passar para vocês a convicção que eu tirei disso, e depois do que eu explicar, espero que os senhores se sintam tão seguros, tão convictos quanto eu, que ele deve ser hoje condenado por uma prática de crime, de homicídio, com uma causa de aumento por ter sido contra uma pessoa idosa. A pessoa que morreu foi espancada, era um idoso. É esse o fato que a gente está julgando. A pessoa que tinha 65 anos de idade. Tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o auto de prisão em flagrante. Que começa, o auto de prisão em flagrante, ele foi preso em flagrante, o Leandro, e o delegado capitula no começo, e isso que vai ser a discussão, pessoal,
que vai ficar em torno de abril. Ele ficou em silêncio todos os momentos que ele foi ouvido. Ele ficou em silêncio, e é um direito dele. Na polícia, depois tem uma fase de audiências, antes de chegar aqui, ele também ficou em silêncio, e hoje é a primeira vez que ele foi ouvido, e a única coisa que ele falou foi ele que agrediu. Foi ele que agrediu e mais nada. Foi isso, né? Mais nada. Primeiro, espero que os senhores entendam a razão pela qual ele confessou. Ele confessou, primeiro, que a prova é indubitável que foi ele. E segundo, ele confessando, está tentando uma atenuante. Né? Dessa discussão, deve ser discutido depois no campo do direito, que não cabe a vocês vão decidir os fatos aqui. Né? Você teria direito a essa atenuante da confissão. Mas a discussão que se avizinha aqui, entre mim e a Defensoria Pública, é se isso aqui foi uma lesão corporal ou se isso aqui foi um homicídio. Tá bom? Então é isso que a gente praticamente vai discutir aqui, depois lá na frente. Lá na frente eu vou explicar para vocês as consequências de decidir de um jeito ou decidir de outro. Fato é que chegou para a polícia, que lá no mês de junho, 30 de junho de 2019, aqui em Curitiba, um rapaz teria sido agredido. E quem teria agredido seria o Leandro. Então o delegado captura como lesão corporal. Uma lesão corporal. Ele ter sido agredido, chegando desde o momento dos fatos, quando a polícia chega, até o hospital, desmaiado, desacordado. Mas, né, as informações iniciais, o delegado colocou, lesão corporal. Agora vamos ver, pessoal, todo crime, Caroline, todo crime, desde um tapa na cara até um homicídio, praticamente vai ter, em todos os crimes, o que a gente conhece, o famoso BO, Boletim de Ocorrência. O BO, ele traz as primeiras informações sobre o caso. Primeiras informações sobre o caso é um resumo do que a polícia averigou no momento dos fatos. E o BO do nosso processo está nas folhas 22. Quem quiser acompanhar, fica à vontade, mas também eu sempre vou ler e mostrar para vocês. Daí, se quiser acompanhar só comigo, fica a questão de vocês aí. Só conferem, por favor, alguém aí para mim, se está batendo o BO com a folha 22, caminha com vocês. Tá? Beleza, obrigado. Ó, pessoal, então, tá, né? Hora do registro, 8h24 da manhã, do dia 30. Então, pouco tempo depois dos fatos. Então, o que acontece? A equipe militar foi acionada via Copom, rádio, né, para prestar atendimento à ocorrência de roubo. Então, chegou para a polícia que era um roubo. A equipe se deparou com uma pessoa do sexo masculino caída em via pública, desacordada e sem reação. Momento em que foi providenciado o socorro imediato, sendo realizado o acionamento do SAMU para primeiro suporte de vida. Que logo após comparecer ao local, a viatura do SAMU prefixo tal, composta pelo médico, pelo enfermeiro tal e tal, os quais, após a avaliação, constataram que as lesões seriam graves, com presença de risco de morte, sendo decidido entubar a vítima e encaminhá-la ao Hospital Cajuru. Então vejam, isso aconteceu, isso aqui eu estou falando do dia dos fatos. Chegou lá, o médico do SAMU e o enfermeiro do SAMU já constataram que as lesões eram graves, que podia morrer. Já foi entubado na hora. Estava desacordado. Tudo isso a gente já sabe. E foi encaminhado ao Hospital Cajuru. Quem ainda no local foi realizado contato com a pessoa de Lourenil, qual informou que testemunhou os fatos e passou a relatar que visualizou a pessoa que se identificou como Leandro Ramos, tentando roubar um transeunte no ponto de ônibus. No momento em que o autor desferiu vários chutes e socos contra a vítima, inclusive chutando sua cabeça, após essa estar caída no chão. Deixando inconsciente. Que Leandro se encontrava no local e, ao ser indagado sobre os fatos, admitiu que produziu as lesões na vítima, não fornecendo maiores detalhes sobre as motivações que levaram a cometer tal ilícito. A vítima também não portava documentos e ninguém no local soube informar maiores detalhes acerca
de sua identificação, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor. Tanto que a senhora Viviane, que é parente, que era a pessoa que ia ser ouvida aqui, que era parente da vítima, ela faz um BO de desaparecimento antes. Depois, 2 dias depois, ela volta na polícia e fala, já localizaram, ele está na UTI do Cajuru. Está na UTI do Cajuru. Então, desde o BO, a gente tem todas as informações, pessoal. Daí, como ele é preso em flagrante, ele foi parar na audiência de custódia. Toda pessoa que é presa em flagrante, na verdade, toda pessoa que é presa, pela lei, ela tem que ser levada para a autoridade judicial. Ser ouvida para ver se a prisão, se o policial não bateu nele, se a prisão foi legal, essas coisas. Tem que ser levado para o juiz. Daí o juiz, Carolina, vai decidir se essa pessoa vai responder solta ou presa. Está lá nas folhas 41, né? A audiência de custódia foi feita no dia 2 de julho de 2019. Daí nas folhas 49, a gente vai ver, por exemplo, a degravação do que disse essa testemunha, né? Ali, logo depois dos fatos. O que ela disse, está tudo gravado. Tá? Degravar é a gente passar o que foi falado, está no vídeo, no papel, né? Daí fica mais rápido. A testemunha Lorenil disse para o delegado que o autuado lhe avisou para chamar o SAMU, porque tinha brigado com uma pessoa e que a vítima estava ruim ou morta. Narrou que duvidou da ação, mas foi verificar. Chegando ao local, visualizou que a vítima estava com sangue saindo pela boca, mas estava viva. Informou que o autuado perguntou se a vítima estava viva. Presta atenção nisso aqui, por favor. Informou que o autuado perguntou se a vítima estava viva. E quando obteve a resposta afirmativa, ou seja, quando ele perguntou para o Lorenil, sabe, está vivo ainda? Quando obteve, o Lorenil deu a resposta afirmativa, ou seja, falou que sim, está vivo. Ele falou, então vou acabar de matar. E tentou efetuar mais um chute em sua cabeça. Oportunidade em que foi impedido pela testemunha. O juiz falando agora, desse modo em que pese não esteja comprovado, prima facie, qual o delito em pese perpetrado pelo custodiado, é possível constatar até o momento que a conduta do autuado pode se subsumir aos delitos de latrocínio tentado ou homicídio tentado. Vejam que a vítima estava viva, tá? Quando isso aconteceu, a vítima estava viva. Depois a gente vai ver, a vítima ficou meses no hospital. Meses no hospital, até morrer. Depois a gente vai ver o laudo em decorrência do que aconteceu. O motivo, pessoal, não está capitulado na denúncia. Não está. Não se chegou ao motivo. Ele não contou para a gente o motivo. Ele se limitou a contar hoje aqui que foi ele que agrediu. Ele não falou. Então a gente não sabe se ele foi para roubar. A gente não sabe qual a relação que eles tinham, se brigaram, por que brigaram, se conheceram numa festa. Não estou aqui para mentir, para inventar história. Quem poderia contar para a gente a razão disso ter acontecido, se ele foi lá para roubar, se ele foi lá, ou eles brigaram por algum outro motivo, enfim, seria ele. Mas ele não falou, direito dele, né? Eu não estou aqui para falar para vocês. O juiz lá na custódia ele falou, pode ser ou latrocínio tentado ou homicídio tentado. Latrocínio é quando você mata para roubar. Seu fim maior é pegar a coisa da pessoa e para isso você mata. E o homicídio é quando você quer ou assume o risco de matar alguém. Homicídio doloso. O modus operandi empregado pelo agente, isso o juiz falando, o modus operandi é o jeito que ele praticou o crime. Revela a gravidade concreta da conduta, pois o autuado agiu mediante extrema violência contra a vítima. Além disso, quando o autuado soube que a vítima não estava morta, tentou chutar novamente sua cabeça, sendo impedida por uma testemunha. Além disso, o crime foi cometido contra uma pessoa idosa, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. A extrema é a prisão preventiva,
Em regra, as pessoas respondem soltas do processo e é presa lá na frente se for condenada. Né? Agora, a prisão preventiva, tem vezes que você tem que decretar. Né? Se for perigosa, você tem que deixar presa. Assim, verifica-se que o autuado é pessoa de elevada periculosidade, que pouco valor empresta à vida alheia e às normas de conduta social, justificando a decretação da prisão preventiva como forma de se manter a ordem pública, bem como para cautelar o meio social contra a prática de novos delitos. Preste atenção nessa parte, que isso vai ser importante lá no final. A cautelar, decretou a prisão para cautelar o meio social contra a prática de novos delitos. E vamos continuar. Isso já no segundo dia, hein? Daí, pessoal, vamos tentar ouvir o que o delegado quer fazer? Ouvir a vítima. Ouvir a vítima. O que aconteceu? Por que o cara foi... Primeiro, quem que foi que te espancou? Nós temos um BO, já tem uma pessoa falando, uma testemunha falando que foi você, os policiais militares falando que foi você, né? Que foi o Leandro. Agora quero ver a vítima. Foi o Leandro mesmo? Foi o Leandro mesmo? E por quê? Só que, certidão, folha 77. Folha 77. Investigador, cumpre informar a Vossa Senhoria, ele falando com o delegado, que ele compareceu no hospital, né, intimado na condição de declarante, porém no local, esse caso aqui, ele foi na casa dele para saber, né, para intimar a vítima. Intimar na condição de declarante, porém no local não havia ninguém em casa. E em contato com o senhor de nome Sidney, do restaurante Churrascaria Itália, que fica do outro lado da rua, o mesmo relatou que o senhor Nivaldo ainda se encontra internado no hospital. Ainda se encontra internado no hospital. Então, dia 11 de julho dessa certidão, a gente soube que a vítima, o senhor Nivaldo Felipe da Silva, estava internado ainda. Infelizmente, isso nunca cessou até ele morrer. Isso para vocês entenderem. A vítima nunca foi ouvida nesse processo. Porque desde sempre perdeu toda a capacidade de fala. Não conseguia nem falar. Sempre com a traqueia entubada. E vamos continuar. Daí, pessoal, a promotora, chega para a promotora, esse caso estava sendo tratado como lesão corporal, foi parar numa vara criminal normal. Lembrem-se, a gente aqui do júri julga o quê? Que a gente já aprendeu aqui? Só crimes dolosos contra a vida. Lesão corporal não é crime doloso contra a vida. Então foi parar, estava sendo tratado como lesão corporal, a vítima estava viva, a vítima até ali se sabia alguma coisa de que ela tinha sido espancada. A promotora, daí tentaram achar a vítima, falaram, ele está no hospital, né, ele está no hospital. A promotora, daí cai na vara criminal normal, a promotora da vara criminal normal denuncia na lesão corporal. Oferece uma denúncia por lesão corporal. Que lá no dia 30 de junho de 2019, fulano de tal, lá, o senhor Leandro, lesionou, ofendeu a integridade física do senhor Nivaldo. Essa era a denúncia. Daí o juiz, ele recebe a denúncia, só que logo após, nas folhas 290, o juiz dá o seguinte despacho. Só para entenderem a questão processual, pessoal. Avoquei, o juiz puxou para ele. Considerando os indícios de prática de crime doloso contra a vida na modalidade tributária, imediatamente faça-se vista ao Ministério Público para eventual agitamento da denúncia e consequente manifestação pelo declínio de competência. Para vocês entenderem, declínio de competência é o juiz lá da vara normal fala, eu não posso julgar crime doloso contra a vida, eu não tenho competência. Então, promotora, veja se é de fato lesão ou se você quer oferecer um aditamento à denúncia para tentativa de homicídio. A promotora recebe, daí segundo o testemunha Lorenil, quando lhe informado, isso o juiz aqui, quando lhe informado no local que a vítima ainda estava viva, o réu disse que então acabaria de matá-la.
sendo impedido de desferir mais um chute. Daí o fato é que a promotora recebe esse despacho do juiz, e quem decide isso é o promotor, a respeito da denúncia. O juiz não pode oferecer denúncia. Quem decide isso é a promotora, adita e vira processo de crime doloso contra a vida, de homicídio tentado. Lembra, Michele, que ele ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo. Daí esse processo corre, Mara, esse processo corre no júri. Nas audiências, lá onde vocês foram lá embaixo, lá atrás ali, tem as salas de audiência. Tem a sala de audiência, Ursolina. Daí depois, as audiências que vem para júri. Correu lá. Até quem fez a audiência foi o doutor Tiago, à época, eu lembro bem desse fato. E daí, né, tem outro promotor que participou também, em algumas oitivas. E aí, ele é pronunciado. O doutor Tiago pronunciou ele. O que é isso? Mandou para júri. Indício suficiente de autoria, prova de materialidade, mandou para júri. Mandou para júri. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, os depoimentos das pessoas em juízo. A gente já viu mais ou menos o que as pessoas falaram para o delegado, né, no boletim de ocorrência, depois para o delegado, Lorenil, que é a testemunha ocular, falando que foi lá tirar ele e tentou dar um chute, ele falou que ia acabar de matar. Então, mas aí depois a gente foi ouvir essas pessoas na frente do defensor, na frente do juiz, na frente do promotor. Né? E esses depoimentos estão nas folhas 1438. Mas eu vou ler, fiquem tranquilos, quem quiser acompanhar. Isso aqui é a degravação do juiz, né, que é a degravação que eu uso, por ser mais fidedigna, eu não uso nem a minha, promotor, nem a do defesa, eu uso a do juiz, do que as pessoas falaram na audiência, está no papel aqui. Marcos Vinícius, que é o policial militar, atendeu a ocorrência como se fosse tentativa de roubo. No local estava a vítima caída em via pública, estava bem machucado. Chamaram o SAMU, o código era de 3 para 4, o que significa, numa impressão inicial, o ofendido estava quase morto. O senhor se aproximou da equipe policial e indicou o réu como autor e que o acusado estava no local, que não conseguia se comunicar, que o réu não estava bem, o réu não falava nada com nada, que não sabe se estava alcoolizado ou drogado, mas provavelmente estava. É outro policial, Leandro, é o policial militar. A equipe foi acionada para atender-se a um roubo e no local a vítima estava desfalecida. Que uma pessoa abordou a equipe e descreveu o que ocorreu, narrando que bateu no ofendido, inclusive chutando quando já estava no chão. Que o réu se apresentou como autor do fato. Que o acusado estava alterado. Que uma pessoa realmente apontou o réu como autor. Que o acusado estava próximo e, quando abordado, disse que teria sido ele o agressor. De início, o réu disse que a vítima tinha um relacionamento com a mãe dele. Depois falou que era seu sogro. O acusado, depois dessa mãe, é ouvida para que nem conhecia, a própria mãe dele. Que o acusado aparentava o uso de álcool. O sangue saía pela boca, nariz e ouvidos. O sangue saía pela boca, nariz e ouvidos. Um rapaz de 65 anos. Né? Que mais pessoas presenciaram o fato. Que ficou sabendo que a pessoa que apontou o réu como autor, ou um terceiro, tentou intervir para que o réu não agredisse mais o ofendido. Daí a Alessandra, casada com o primo do réu, não sabe o que houve, que são as testemunhas de defesa, que não sabe se a mãe do réu teve relacionamento com a vítima. Rosicléia, que é a mãe do acusado, não conhece a vítima, não sabe dizer o motivo do crime, não conversou com o réu sobre os fatos, e não sabe dizer se o réu tinha algum tipo de relação com o acusado, que o réu é um bom filho, a história, né? Que o réu não estudava e fazia apenas bicos, e que no dia do crime o réu estava bêbado. Isso é a mãe dele falando. Agora a testemunha Lorenil, que é a testemunha ocular. Claro que tudo isso também eu estou lendo para vocês, para reforçar, mas hoje a gente já ouviu a confissão dele, que foi ele mesmo, né?
Depois a gente vai ver as discussões jurídicas. Mas aí o que o Lorenil disse? Ele estava, pessoal, no velório do pai dele. Ele estava no velório do pai dele, que era bem na frente, ali de onde aconteceu os fatos. Ele estava no velório do pai, estava no velório do pai do depoente, e que havia, além do velório do pai do depoente, um outro velório. Sabe, às vezes nos cemitérios tem vários ali velórios acontecendo ao mesmo tempo. Que surgiu o réu, dizendo que tinha brigado com uma pessoa e que as pessoas estavam muito machucadas. Que pediu para chamar o SIAT, que não sabe se estava alcoolizado, mas falava alto. E o réu saiu e depois retornou, falando que era para o depoente acreditar, porque inclusive achava que havia matado a vítima. Até aí você fala, pô, o cara está querendo salvar, mas estava, na verdade, sendo esperto, né? Sendo esperto. Achava, porque inclusive eu achava que tinha matado a vítima. Que o depoente, com outras 3 pessoas que estavam no outro velório, foi para o local, que viu a vítima caída, que se tratava de um senhor de cor negra, de costas, todo machucado, que a vítima se afogava com o próprio sangue, que o depoente virou o corpo para que não se afogasse. E apareceu o réu perguntando de longe. Isso aqui, pessoal, é depois, né, na sala de audiência. Lembra que ele já tinha falado lá o delegado um dia depois. Né? E apareceu o réu perguntando de longe se a vítima estava morta. Que o depoente não respondeu, e nisso o acusado passou a se aproximar. Que com a aproximação, o depoente respondeu que a vítima ainda estava viva. Que o réu disse que a vítima era vagabundo, pilantra. E o réu disse que se ela estava viva, iria acabar de matar. Que o réu partiu para cima para pisar no ofendido. Que o acusado chegou a dar um chute. Que o depoente o impediu para que não prosseguisse. E para com isso o acusado dizia que tinha sido o autor e que tinha feito isso porque ele batia na mãe. Mas a gente já viu que a mãe falou que nem conhecia a vítima. Né? Que soube que a mãe do réu não confirmou essas agressões. Que a vítima estava com os bolsos revirados do avesso. Pode sugestionar que foi para isso, né? Foi por isso. Que eram 6 horas da manhã e havia fluxo de pessoas, inclusive porque se iniciava a missa. Então havia fluxo de pessoas, porque se iniciava a missa era por volta das 6 da manhã. Então, você vê um depoimento completo de uma pessoa que não conhecia nem vítima, Antônio, nem o réu. E falou que teve que segurar, que ele tentou pisar na cabeça e conseguiu ainda dar um chute, mesmo com ela se afogando no próprio sangue. Então é esse o contexto fático que se apresenta para a gente, que vocês julgam. Viviane é irmã da vítima, não conhece o réu. A vítima morava com o depoente. A vítima saiu para uma festa e não retornou. Foi até a delegacia de homicídios para registrar o desaparecimento. Que os médicos disseram que não tinha mais volta, que o estado de saúde era muito ruim. O lado direito ficou todo paralisado, atrofiado, que ele se alimenta por sonda. Veja que nessa época ele estava vivo, tá, pessoal? Ele ainda estava vivo. Ele estava respondendo aqui por um crime de homicídio tentado. Ele se alimenta por sonda. Que perdeu a fala. Que não há possibilidade de conversa com o ofendido. Que o ofendido não levanta da cama. Que desde o fato não conseguiu conversar com a vítima. Que a vítima não se envolvia em confusão e não tinha histórico criminal. Isso também é muito importante para vocês saberem. A vítima, não, com 65 anos, não tinha nada. Nenhuma passagem pela polícia. Tá? Porque aqui, infelizmente, a gente está acostumado, Antônio. Muitas vezes, réu e vítima são farinha do mesmo saco. Muitas vezes, infelizmente. Na direito de tráfico, muito isso aqui. Uma vítima com 65 anos nunca é pisada na polícia. E mesmo que tivesse, né? Mesmo que tivesse um ato covarde mesmo, uma pessoa, um cara de 20 anos espancando por 65. Imagina que foi um assalto que sumiu o relógio e dentadura da vítima. Nunca ouviu que a vítima se relacionasse com a mãe do réu. Daí o acusado ficou em silêncio. Então esses são os depoimentos do processo, pessoal. A gente já sabe que a autoria é incontroversa. Ele, hoje mesmo, parcialmente, disse
que foi ele que agrediu. Agora a gente vai ver as consequências jurídicas de cada voto que vocês derem hoje no processo, que é a tese da defesa, que é a tese de desclassificação, possivelmente. Ou seja, foi ele, mas ele não quis matar, ele não assumiu o risco de matar. Ele queria só machucar. E isso vai ter uma interferência, vocês podem imaginar, muito grande na pena. Mas muito grande na pena. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, para isso, pessoal, eu quero mostrar o que... Estou dando água de vocês. O que aconteceu com o seu Nivaldo? O que aconteceu com ele? Desde o começo até, né, vocês já sabem, a morte. Primeiro, as folhas 1434. Nós temos um laudo médico lá do Pequeno Cotolengo. É claro que nesse tempo todo que ele ficou, meses que ele ficou vivo, ele teve pequenas melhoras, enfim, né? Mas depois a gente vai ver do que ele morreu. Pequeno Cotolengo do Paraná. Primeiro ele ficou no Cajuru, depois ele foi para o Pequeno Cotolengo. Por quê? Porque tentaram de novo, né? Quando chegou nas fases de audiências, o promotor lá tentou ouvir ele. Ó, quero ouvir. Vamos tentar intimar para ver se ele melhorou. Muitas vezes as pessoas melhoram, né? Daí veio aqui do Pequeno Cotolengo, laudo médico. Assistido, admitido em outubro de 2019, vindo do hospital, 28 de outubro de 2019, vindo do hospital Cajuru. Desde 30 de junho ele estava no Cajuru, daí 28 de outubro foi para o Pequeno Cotolengo, vindo do hospital Cajuru. Paciente vítima de trauma craniano. Paciente vítima de trauma craniano. Seguido de acidente vascular isquêmico. Acidente vascular isquêmico é AVC de artéria. Hemiplegia esquerda. O que é hemiplegia esquerda? Perda completa da função motora de um lado. Isso, só vocês não sabem, ninguém precisa saber, mas isso é uma curiosidade, a ideia é cruzada. Quer dizer que daí o cérebro faz cruzada, então faz do lado direito e a parte esquerda que fica totalmente paralisada. Faz uso de gastrotomia, ou seja, tubo no estômago, e traqueostomia, ou seja, tubo na traqueia, necessitando de aspiração traqueal frequente. Internado no lar Santa Terezinha do Pequeno Cotolengo devido ao histórico apresentado. É totalmente dependente para as atividades de vida diárias. Aqui, laudo médico do Pequeno Cotolengo. Então o cara deixou ele, desculpem o termo, tem familiar aqui, da vítima, vegetando. Ele arrebentou o senhor. Arrebentou. Trauma craniano. Pegar o prontuário médico, os primeiros dias só TC, que é tomografia de crânio, para ver o grau da lesão, vários dias na UTI. E depois foi parar no Pequeno Cotolengo para que lá tem uma estrutura melhor para pessoas nesse tipo, né? Ali no Cajuru tentam salvar, estabiliza, manda ali, que daí tem uma estrutura de assistência e tal, melhor. Ficou vegetando. Lembra da que a Viviane falou, a irmã? Nunca mais conversei com ele. Desde aquele dia. Além disso, pessoal, o laudo de lesões corporais, na época ele estava vivo, 1538. É feito pelo médico do ML. E daí, com base, esse médico do ML teve acesso
ao prontuário médico inteiro do Cajuru, né, e ele disse: qual instrumento, foi 1539, qual instrumento produziu? Instrumento contundente. Não se pode afirmar qual foi o instrumento contundente com base nos elementos que a gente tem. Se foi paulado, se foi só agressão física, soco, chute, pisão. Ação contundente é isso: incisa, cortar. Pérfuro contundente, arma, bala, projétil de arma de fogo, que perfura e ao mesmo tempo contunde. Aqui é contundente: paulada, soco, chute, pisão, tudo bem? Então, instrumento contundente. Resultou incapacidade para as ocupações habituais de mais de 30 dias, perigo de vida, havendo transfusão sanguínea e parada cardiorrespiratória, resultou debilidade permanente da função cognitiva, dificuldade de elaborar raciocínios e informar eventos ou situações, e de fala. Então, debilidade permanente da função cognitiva e de fala, incapaz de falar por estar com traqueotomia. Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou perda na utilização de membros, sentido, função, deformidade permanente ou aborto. Isso daqui é o que diz a lei, né, para o perito especificar. Sim, resultou incapacidade permanente para o trabalho e enfermidade incurável diante de sequelas neurológicas. Tudo bem? Isso aqui o perito falando de lesão corporal com base no prontuário. Porque ele não foi, infelizmente, em regra, como que é, Antônio? A pessoa vai com a ficha lá no ML, para fazer o laudo de lesão. Aqui foi feito de forma indireta porque o cara estava no hospital. E ele vivo. Já viram o que estava, como ele estava, né? E daí o fato é que, bom, eu não sei que cada um acredita, né? Para mim, né, Deus daí fez ele parar de sofrer e chegou o dia dele. Certidão de óbito, folhas 1546. Daí, aqui, né, 67 anos, e ele morreu dia 19 de março de 2020. 19 de março de 2020, lembra que o nosso fato é de 30 de junho de 2019. Então ficou por meses sofrendo. Daí ele morreu por insuficiência respiratória aguda, sequelas de acidente vascular cerebral. Está na certidão de óbito. Daí, pessoal, o que acontece? Ele já estava, uma questão processual para vocês, assim, que a gente aprende mais em livro. Como eu disse para vocês, eu estou aqui há quase 8 anos, fazendo só isso. E a primeira vez, Ursolina, que eu me deparei com essa situação. Primeira vez. Ele estava pronunciado por uma tentativa de homicídio. Ou seja, Antônio, Edson, ele vinha aqui para ser julgado por uma tentativa de homicídio. Já estava pronunciado, o juiz já tinha mandado para a júri. E daí ele morreu. Daí o que acontece? A lei fala, se tem uma causa superveniente que mude a alteração típica jurídica do fato, tem que aditar a denúncia. Quando eu daí tomei ciência da certidão de óbito, o que eu fiz antes de eu aditar a denúncia? Ou seja, agora é um homicídio consumado. O que eu fiz? Michele, está nas folhas... Deixa eu pegar lá. Mesmo já imaginando que era sobre isso, folhas 1625, eu precisava saber se a morte dele decorreu ou não daquilo que aconteceu no dia 30 de junho. Então, eu fiz uma manifestação, considerando que o ofendido veio a óbito em instituição de acolhimento, requer-se a expedição de ofício ao Hospital Pequeno Cotolengo, solicitando a remessa do prontuário de Nivaldo Felipe da Silva. Ainda com adjuntado documento, requer-se a expedição de ofício ao ML,
né, com cópia da denúncia, para que proceda a realização de exame de necropsia na vítima indireto, né, um exame de necropsia com base nos documentos, atestando pericialmente qual a causa da morte da vítima, especialmente se decorre ou não da conduta delituosa em exame, para saber se decorreu aqui do evento dia 30 de junho. E daí vem esse documento. Que está nas folhas 1848, eu já vou ler para vocês. O fato é que se atesta que sim, eu adito a denúncia como homicídio consumado, juiz recebe, a defesa insiste em uma nova instrução, houve lá 2 pessoas, e tem uma nova pronúncia por homicídio consumado. Pronúncia é a decisão que manda para a júri. Então a gente está aqui julgando daí esse crime de homicídio consumado. Todo mundo entendeu? Foi isso que aconteceu. E daí o que diz nesse processo aqui, nesse novo laudo feito pelo médico do ML? Está nas folhas 1848, desculpa. 1848. Trata-se de perícia indireta através de revisão de documentos médicos, tendo em vista ser periciano falecido. Normalmente, um laudo de necropsia, o que acontece normalmente? A pessoa toma uns tiros lá, facada, enfim, o que acontece? A pessoa está morta lá no ML, infelizmente, às vezes eu tenho que visitar lá, pronto, contra da minha função, é horrível. Meu Deus do céu, horrível. Mas, enfim, o médico vai lá, vai avaliar, o que aconteceu, enfim. Aqui estava morto, então é com base nos documentos médicos. Daí, pessoal, cópia do prontuário médico em nome do falecido, do pequeno Cotolengo, que foi o que eu pedi. Eu não pedi a cópia do prontuário lá do Cajuru, porque o outro médico já tinha feito com base nele. E atestado tudo aquilo, que ele estava com a parte paralisada, que tudo decorreu do traumatismo craniano que teve naquela oportunidade, tal. Internamento na instituição do pequeno Cotolengo em 28 de outubro. O histórico tem sido admitido no Hospital Universitário Cajuru em 30 de junho de 2019. E essa informação que ele tinha sido admitido no Cajuru em 30 de junho de 2019 já constava até do prontuário do pequeno Cotolengo quando recebeu ele, em outubro. E segundo o encaminhamento daquela instituição, foi encontrado em via pública por agressão. Relatado que não tinha comorbidades prévias. Ou seja, naquele relatório, no prontuário médico anterior, relatado que ele não tinha comorbidades prévias. Ou seja, não tinha uma doença, não estava ali, não tinha nada no cérebro antes, enfim. Relatado no prontuário em 30 de junho, fez exame de tomografia computadorizada de crânio, o qual demonstrou conteúdo hemático em espaço subaracnoide. O que é isso? Hemorragia entre a camada interna e intermediária do cérebro. Hemorragia. Especialmente no interior de fissura silviana esquerda e nas cisternas basais, associado a múltiplas fraturas de face. A gente já viu das testemunhas, pessoal? Saindo sangue, como que é? Pelo ouvido, boca e nariz, engasgando com o próprio sangue, tendo que ter que virar, e aqui múltiplas fraturas de face. Aí passou por tomografia, por Doppler, tal. Daí vamos ver, tem bastante coisa para ler aqui com vocês sobre esse médico, daqui a pouco eu já estou terminando. Trata-se de paciente com sequelas de traumatismo crânioencefálico, o qual foi admitido na instituição pequena Cotolengo Paranaense quase 4 meses após a suposta data da lesão. O prontuário médico de atendimento inicial do Hospital Universitário do Cajuru, do tratamento crânioencefálico, supostamente ocorrido em 30 de junho de 2019, não foi disponibilizado ao perito, não havendo elementos para se concluir acerca do instrumento ou meio causador das lesões crânioencefálicas. O que ele está querendo falar aqui? Ele sabe que teve um traumatismo craniano em 30 de junho de 2019, porque isso consta. Ele não sabe a causa disso.
Ele não sabe a causa disso, ele não sabe o meio disso, né? Isso não foi disponibilizado para ele. O traumatismo, a gente já sabe, a gente já ouviu que foi ele que fez. O traumatismo cranioencefálico se refere à disfunção cerebral causada por uma força externa, geralmente um golpe violento na cabeça. Dentro dos mecanismos de lesão cerebral decorrente de traumas sobre a cabeça, figura a lesão vascular dos vasos que irrigam o encéfalo, podendo levar a um acidente vascular cerebral secundário ao traumatismo, com sequelas. Pessoas com sequelas neurológicas de qualquer origem, por perda da mobilidade de mecanismos de defesa respiratórios, são mais suscetíveis, presta atenção aqui, lembra que na certidão de óbito fala parada respiratória, né? Pessoas com sequelas neurológicas, por perda de mobilidade de mecanismos de defesa respiratórios, são mais suscetíveis a sofrer infecções, em especial infecções respiratórias, as quais são comuns a esses indivíduos, sendo muitas vezes a causa de sua morte. Conforme consignado, o falecido Nivaldo Felipe da Silva foi admitido no Pequeno Cotolengo com sequela neurológica grave, após lesão cerebral traumática ocorrida quase 4 meses antes, estando acamado restrito ao leito, com traqueostomia e gastrostomia, o que aumentava sobremaneira seu risco de infecções, em especial respiratórias. Na sequência, iniciou com um quadro de trombobronquite e após infecção com foco indeterminado, culminando com sua morte no 19 de março de 2020. Na declaração de óbito, o médico emissor foi claro em estabelecer como causa da morte a sequela do acidente vascular cerebral prévio, sendo que no contexto descrito na documentação médica disponibilizada ao perito, é evidente que o acidente vascular cerebral foi decorrente de dissecação da artéria carótida direita pelo traumatismo sofrido da cabeça. Pois, conforme o prontuário médico, o paciente não apresentava comorbidades prévias. Lesões corporais graves de qualquer natureza podem levar à morte, virtualmente instantânea, devido à destruição de órgãos e estruturas vitais, ou podem causar morte retardada, através de complicações da lesão original. Esse atraso pode ser curto, como em um caso de hemorragia torrencial ou insuficiência respiratória, aguda, ou pode ser progressivamente mais longo, estendendo-se por horas, dias, semanas ou mesmo anos. Contanto que uma cadeia direta de eventos possa ser rastreada a partir da lesão traumática até a morte, a lesão primária deve ser considerada a causa básica da morte, fato que pode ter profundas implicações legais. Daí o que o perito fala: frequentemente, mortes por complicações pós-traumáticas são contestadas como sendo a lesão inicial o fator causal. No entanto, a conclusão acerca do nexo de causalidade direto e irrefutável nesses casos é, já de longa data, sedimentada na doutrina médico-legal, de entendimento trivial para o perito, que é ele. Sendo o nexo causal o vínculo fático que liga o efeito à causa, é evidente que o paciente morreu devido à complicação de lesões crânioencefálicas sofridas supostamente em 30 de junho de 2019, sendo a causa morte lesões crânioencefálicas. Daí, claro, ele explica que, quanto ao instrumento ou meio que causaram as lesões, tal análise é prejudicada, face à incompletude da documentação médica disponibilizada do perito, porque não foi o prontuário do Cajuru para ele, mas a gente já tinha o laudo do outro médico com base naquilo, falando tudo o que tinha acontecido, né? Da mesma forma, a análise se a morte foi decorrente ou não da conduta delituosa, ele nem sabe qual é a conduta delituosa, isso não foi informado a ele, né? Essa está prejudicada pelo mesmo argumento. O meio ele não sabe. Ele sabe que teve um traumatismo craniano lá em 30 de junho de 2019 e que isso que levou à morte. O que ele escreve, então, é evidente, né? Eu vou ler de novo para vocês. É evidente que o acidente vascular cerebral foi decorrente da dissecação da artéria carótida direita pelo traumatismo sofrido na cabeça. E daí ele escreve de novo. Na conclusão, considerando o exame médico realizado, conclui o médico legista que a morte decorreu de lesões crânioencefálicas por um instrumento ou meio desconhecido por esse legista. Ou seja, decorreu desse traumatismo craniano ocorrido em junho de 2019. Sendo o nexo causal o vínculo fático que liga o efeito à causa, é evidente que o paciente morreu devido à complicação de lesões crânioencefálicas sofridas
supostamente em 30 de junho de 2019, sendo a causa morte lesões crânioencefálicas. Pessoal, por que estamos batendo muito nisso? Porque a tese da defesa, possivelmente, vai ser que ele não queria matar, só queria machucar. É uma tese de desclassificação. O que é isso? Vocês vão julgar o primeiro quesito. Vocês julgam por perguntas, Juscelio. No dia tal, né, o senhor Leandro, primeiro para perguntar, o senhor Nivaldo morreu? Foi alvo de agressões, que levaram à morte, segundo certidão de óbito de movimento tal, ou laudo de necropsia de movimento tal? Sim, ele morreu. A gente tem uma certidão de óbito, a gente tem aqui também o laudo de necropsia indireto, né? Ninguém vai contestar que ele está vivo, enfim. Primeiro, sim. Segunda pergunta que vai ter para vocês. Foi o Leandro o autor? É sempre assim, tem que ter uma ordem legal das perguntas. Bom, a gente já sabe que foi ele, né? Tudo, desde o primeiro dia, é ele. Ele nunca tinha sido ouvido, né? Não quis falar, tudo bem, é direito dele, mas aqui ele falou, fui eu, se limitou a isso. A terceira pergunta é se com essa ação ele quis ou assumiu o risco de praticar o resultado morte. E se vocês falarem não, vocês estão desclassificando. O que é isso? Isso aqui não é homicídio, isso aqui é lesão. Vai para o doutor Tiago julgar. O doutor Tiago não pode. Lembra, vocês só julgam doloso contra a vida. Se vocês estão falando que não é doloso, vai para ele. E daí ele vai aplicar a pena. Ele vai aplicar a sentença de acordo com a decisão de vocês. Ou seja, ele não pode condenar por homicídio. Ele vai condenar por uma lesão corporal. Entenderam? Que a pena é muito, mas muito menor. Muito menor. Aqui, pessoal, ele já está no lucro. Porque até eu, revendo meu posicionamento, né, na verdade, eu quando editei essa denúncia, eu devia ter colocado uma qualificadora aqui do meio cruel. Uma coisa é você matar alguém com um tiro na testa, né? Outra é você espancar a pessoa do jeito que ele espancou. Então ele já está no lucro, já está muito no lucro. E qualificadora a pena dobra. Então, pensem comigo, uma pessoa de 20 anos que espanca um senhor, 65, morreu com 67 anos, que espanca um senhor, a ponto de o cara se afogar com sangue, e depois ainda vai tentar enganar, vai dar um migué, chama o ciático, não sei o quê, mas depois quando vê que está viva, verbaliza, fala que então vou terminar de matar, e tenta dar chute, e consegue dar chute, tenta dar pisão e é impedido. Essa pessoa não está querendo matar? Ele falou para uma testemunha que não conhecia nem ele, que estava no velório do pai, essa testemunha. Não conhecia nem ele, nem a vítima. E não decorreu? Essa morte, mesmo meses depois, não decorreu dessa ação dele, do dia 30 de junho? A gente viu pelo médico falando. O que é causa? O que é causa? É você, com a sua ação, provocar determinado resultado. Você cria um risco proibido e a decorrência normal, a consequência, o desdobramento normal desse risco proibido que você praticou, leva àquele resultado. É fácil pensar. Tira a ação dele. Tira a ação dele do fato. Estava vivo ou estava morto? Sr. Nivaldo. Então quem foi que matou? Então não tem história, porque o laudo podia explicar, se não sei o quê. Tira a ação dele. Todo mundo viu que foi por causa das lesões crânioencefálicas. É só tirar a ação. Se não tivessem se encontrado naquele dia, o Sr. Nivaldo estava vivo ou estava morto? E quem pisa na cabeça de alguém?
Depois tenta de novo, mesmo com a pessoa agonizando. Está querendo só machucar? Só machucar? Eu podia concordar com a defesa com isso, fazer o júri em 5 minutinhos. Mas não dá, né? Não dá. E é claro, né? Essa operação, pessoal, só para vocês entenderem, de tirar a pessoa da conduta, então você fala, mas então, por exemplo, eu atropelo alguém com o carro. Então eu posso, então eu posso imputar o engenheiro do carro? Óbvio que não, né? Ele não causou um risco proibido ao produzir o carro. Esse aqui produziu um risco proibido de praticar o que ele praticou. Então só pensem nessa operação. Tira essa ação dele de pisar, de chutar a cabeça desse senhor. Se esse senhor estava vivo, estava morto. Então é claro que ele tem que responder aqui por um homicídio doloso. Simples, infelizmente, era para ser qualificado, mas vai ter a majorante, pelo menos, da vítima ser maior de 60 anos. Que a própria lei prevê, Antônio. A covardia é tão grande que até a lei fala de forma objetiva. Se a vítima é maior de 60, tem que aumentar a pena. Tem que aumentar a pena. Pessoal, estou terminando. Desculpem se me alonguei, mas antes ainda tenho só uma coisinha para tratar com vocês. Vocês lembram que o juiz, quando decretou a prisão preventiva dele, falou: estou decretando para cautelar o meio social, porque ele demonstrou grande periculosidade e evitar a prática de novos delitos. Lembra que eu li para vocês? Falei, prestem atenção. Lembra, Sulina? Olha só. Ele estava preso lá desde o fato, junho de 2019, só que um HC do Tribunal de Justiça, de 24 de maio de 2021, soltou ele. Então, em maio de 2021, rua. Ficou preso um tempo lá, então, e vou curtir a vida. Rua. Está com um processo de homicídio nas costas, mas foi. E você acha que ele foi fazer o quê? Não, agora eu não faço mais nada errado, vou trabalhar, vou para a igreja, vou participar de reuniões da assistência social. Foi isso que ele foi fazer? Vejam comigo, por favor, movimento 686.2. 686.2. Olha o que ele, Leandro Ramos, agora com 24 anos, junto com outro rapaz de 31 anos, Rodrigo, praticaram no dia 15 de março de 2022. Ou seja, foi solto em maio de 2021, 15 de março de 2022, por volta das 9h20, no estabelecimento comercial Felipe Materiais Elétricos, no bairro Cid Cercado, Leandro e Rodrigo, o ânimo de assenhoramento definitivo, em conjunção de esforços e conjugação de vontades entre eles, mediante violência exercida mediante agressões físicas contra as vítimas e com emprego de arma de fogo, que depois os dois estavam, uma foi apreendida como simulacro, que é uma arma igualzinha, só que não dispara, né? E com emprego de armas de fogo, então, mediante violência exercida mediante agressões físicas contra as vítimas e com emprego de arma de fogo e grave ameaça, consistente em proferir voz de assalto e afirmar que estourariam os miolos dos ofendidos, subtraíram para si uma Pajero TR4, celular, caixa de som, corrente de ouro, R$ 1.200 em dinheiro, bens esses pertencentes às vítimas, Luiz Felipe e Maria Braz. Pessoas idosas, com 65 anos de idade na época dos fatos. Qualquer semelhança, né? Vamos dar mais chance para ele, para ver se agora ele vai para a igreja. Vamos dar uma peninha de lesão corporal. Consta dos autos, os denunciados ingressaram no estabelecimento comercial onde as vítimas trabalham e do qual são proprietárias, munidas de arma de fogo, ocasião na qual renderam as vítimas idosas mediante violência sobrecomum e desnecessária, desferindo-lhes socos e chutes, tendo inclusive amordaçado e amarrado as vítimas, causando-lhes lesões corporais aparentes, além do abalo moral e psicológico. E eu vou, como a gente não tem o seu Nivaldo aqui para dar voz à vítima, eu vou dar voz um pouco às outras vítimas, e de fato parecido, né?
fato parecido. O que falou uma das vítimas? Mulher. Mulher. Olha o grau da covardia. Olha o grau da covardia. Primeiro, um cara de 65 anos, pisando na cabeça, fazendo o que fez. E agora com uma mulher, 65 anos. Estavam no segundo andar de sua loja e seu marido no primeiro. Percebeu que 3 assaltantes entraram, renderam seu marido e lhe perguntaram se tinha mais alguém no estabelecimento, enquanto davam coronhadas em sua cabeça. Ao chegarem no andar que estava, também a renderam, apontaram a arma e lhe deram coronhadas na cabeça, então dele e dela. E lhe xingavam de velha nojenta, vagabunda, e lhe chutavam as pernas. Afirmou que a arma utilizada para lhe agredir tinha um cano longo e não era a mesma que foi apreendida pelos policiais, ou seja, tinha mais arma. Só para vocês saberem, nesse caso eles tentaram fugir, bateram o carro e eles pegou. Narrou que os assaltantes a empurraram no chão, amarraram seus braços atrás das costas e colocaram uma fita em sua boca. Seu marido também estava amarrado e os assaltantes a agrediam, pedindo as senhas do banco, cartão e Pix. Daí agora o homem, o senhor Luiz Felipe, marido da senhora Maria, contou que estava abrindo sua loja quando 2 homens entraram correndo e lhe renderam apontando armas. Relatou que lhe empurraram no chão, amarraram com silver tape e lhe agrediam e ameaçavam toda vez que tentava olhar para eles. Logo depois também renderam e amarraram e agrediram sua esposa, que permaneceu ao seu lado amarrada. Detalhou que sofreu diversos golpes entre chutes na costela, tapas no rosto, pisões e coronhadas. Que a todo momento os assaltantes ficavam lhe massacrando, ameaçando e agredindo muito, e que isso durou uns 30 minutos. É esse o santinho que a gente está julgando. Que é uma pena de lesão. Sabe, pessoal, eu adoraria que aqui fosse, né, de novo, reunião da igreja, reunião da assistência social, mas não é. Vocês dois são juízes. Juízes. E a gente não pode aceitar um fato desse. Uma covardia dessa. Então ele tem que ser condenado e condenado rigorosamente. Rigorosamente porque o que ele fez foi um crime bárbaro, brutal. E não parou, né? Não parou. Aqui não é lugar de ter dó, aqui não é lugar de ter pena, aqui não é lugar de dar segunda chance. Qual dó, qual pena, Caroline? Qual a segunda chance que ele deu para esse senhor Nivaldo? Quando espancou a ponto de ele afogar no sangue, ainda depois disso tentou fazer o que fez, chutar, pisar a cabeça, que deixou o cara por meses vegetando no hospital. E segunda chance, né? Já deram a segunda chance para ele. Soltaram, pouco tempo depois, fez o que fez. Então, pessoal, peço que hoje, né, de novo, infelizmente, normalmente eu faço vários júris com os jurados na quinzena, mas hoje é a primeira e única oportunidade de trabalhar com vocês, né? Desculpa se me alonguei, mas não pretendo voltar para a réplica, né? Mas peço que confiem no trabalho do Ministério Público e hoje condenem ele, sim, por homicídio doloso com a majorante de ter sido contra uma pessoa idosa. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.